saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos iniciar hoje o estudo da igreja de Sardes. Vamos iniciar Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Sardes, ela era a capital da Lídia, o império do célebre e rico Creso. A cidade, situada no sopé da montanha de Timolo, à beira de Poctolo, era famosa pelas suas riquezas e luxo. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o Evangelho sob a pregação do apóstolo João. Também foi a primeira a desfiar-se da fé e das primeiras a virar ruínas. Sardes era uma cidade idólatra. Eles adoravam Ártemis, a Diana dos Efésios, a deusa da sensualidade, e a Zeus, o Deus Salvador. E como outras cidades, eles também adoravam o imperador. Só que lá havia uma comunidade cristã também, uma comunidade pequena, mas que servia a Deus. A igreja de Sardes representa o período que vai de 1571 a 1750, ou seja, o período da Reforma, da Renascença, que foi do século XVI até o século XVIII. E Jesus mandou João escrever uma carta ao líder daquela igreja. Nós vamos observar aqui alguns pontos para aprendermos mais sobre a igreja de Sardes. O primeiro ponto que vamos observar é que não podemos viver de aparências. O primeiro ponto que vamos trabalhar hoje é: não podemos viver de aparências. Se existe uma coisa que causa náusea na divindade, é um cristianismo de aparência. Se existe uma coisa que não é aceita por Deus em nenhuma reunião, é quando a nossa religiosidade é só de aparências. O versículo 1 é bem claro. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto tem o que tem os 7, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, o que tens nome de que vives e está morto. Quer dizer, vivia de aparência. Preste bem atenção nisso aqui. O líder da igreja de Sardes, segundo Eusébio de Cesareia, ele que foi bispo lá de Cesareia, ele disse que o pastor desta igreja era chamado de Melito. Eusébio de Cesareia é um dos pais da igreja, e nos seus primeiros escritos ele diz que o pastor desta igreja era Melito. E Melito, ele fez uma carta, uma apologia ao imperador. Ele discorreu, mostrando ao imperador a necessidade da igreja de estar ali, a necessidade de se pregar a palavra. Ele fez uma longa carta com pedidos e foi atendido pelo imperador. Dizem que naqueles dias houve um reavivamento da igreja de Sardes. Porém, parece que tudo não passou de um disfarce.
Porque não houve uma renovação autêntica, não houve um autêntico avivamento. O derramar de Deus não foi genuíno naquela época. Por isso nós temos aqui uma reclamação. Tem nomes de que vives e estás morto. Agora observe se isso não acontece nos nossos dias. Qualquer coisa que não modifique o nosso interno, o nosso interior, não é avivamento. Muitos vêm ao altar chorando, arrependidos, falam em línguas, dizem que são renovados, mas na semana seguinte voltam ao pecado de novo. É porque não houve um avivamento dentro do coração, dentro do ser. E aí que a mensagem divina diz: tem nome de que é vivo, mas está morto. Qualquer ação ou reação no cristianismo que não provoca uma mudança no íntimo, não é avivamento. Muitos avivamentos aconteceram neste planeta. O avivamento do país de Gales, que foi tão grande que as pessoas iam para os bares beber e não conseguiam ir orar nas praças. Cinemas fecharam, bares fecharam. O avivamento das Ilhas Fiji trouxe um mover grande. O avivamento da Colômbia. Todo genuíno avivamento que aconteceu trouxe uma mudança para a sociedade. Houve uma mudança interna das pessoas. O avivamento que se diz, que é falar em línguas, cair, rolar, mas que não traz uma mudança no caráter da pessoa, uma mudança na sociedade, não é avivamento. E deixe-me falar mais uma vez. O avivamento que virá para o Brasil vai trazer uma mudança em toda a sociedade, vai trazer uma mudança no caráter das pessoas, porque vai ser um genuíno avivamento de Deus que virá sobre este país. Por isso, dê lugar, comece a levantar orações na sua igreja. Precisamos ter uma unidade, precisamos orar para que as igrejas venham ser unidas. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar separado. Mas parece que a filosofia hoje é: vamos ficar aqui em guetos, em grupos, somente nós. Parece que a filosofia é: vamos chegar primeiro ao céu. E não vai ser assim, porque todos vão chegar ao céu numa hora só. Mas a filosofia que corre hoje é que apenas grupos de igrejas é que vão chegar ao céu, e não vai ser assim. Enquanto o corpo de Cristo neste país estiver dividido, estiver fraccionado, não vai haver um mover. Agora, quando houver uma unidade, aconteceu isso em todos os avivamentos, as barreiras denominacionais caíram e o corpo de Cristo se uniu em união, e aí o poder de Deus vem. Comece a clamar desde já, porque Deus já falou que vai trazer um avivamento para o Brasil. Você que é líder de igreja, comece a buscar mais a Deus, comece a entrar em contato com outros líderes, façam um acordo para orarem juntos, alugar um teatro, um campo de futebol, um estádio desse que vai servir para a Copa, alugar, derramar um clamor grande, e aí nós vamos ver a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus, entre levantar um verdadeiro clamor e não clamar. Você está vendo como está o Brasil, afundado na violência, afundado em crimes, afundado na perversão, com tanta igreja que se diz cristã, com tanta igreja que se diz evangélica. Por que o Brasil está nessa situação? Sabe qual é a resposta? Porque não estão buscando a Deus verdadeiramente, estão buscando dinheiro, estão buscando prosperidade, estão buscando tirar a gordura das ovelhas. Por isso que o inimigo está ganhando tanto do terreno. Mas una-se em oração, una-se em jejum, e nós vamos ver o mover que Deus vai fazer. Será que vai ser preciso Deus permitir a morte de líderes nesse país? Serem colocados na prisão, serem mortos, para a igreja acordar? Acorde, igreja! O tempo é de buscar, o tempo é de clamar. Porque no momento, tens nome de que és vivo, mas está morto, a igreja está morta. O nosso clamor do programa Jesus está voltando, durante esses estudos, é tempo de arrependimento, é tempo de clamar, é tempo de buscar a Deus, porque grandes coisas Deus vai fazer. Nem que seja com uma meia dúzia de crentes,
fiéis, mas Deus vai fazer, porque Ele não precisa dos homens, nós é que precisamos dEle. Pela sua misericórdia, Ele ainda nos usa, Ele usa os homens. Acorde, se a mensagem não lhe inquieta para uma mudança, você precisa repensar o seu cristianismo. O verdadeiro cristianismo provoca uma inquietação de Deus para que nós mudemos. Provoca uma inquietação para que aquele caminho tortuoso não seja mais trilhado. Para que nós mudemos. Há uma perturbação santa na alma, uma inquietação para mudar. Esse é o verdadeiro cristianismo. A mensagem penetra no coração. É uma espada de dois gumes. Ela sai cortando, penetrando, e o ser humano ele muda. Por isso que eu não acredito em igrejas que as pessoas levantam as mãos, aceitam a Jesus e continuam com a mesma vida de pecado. Isso não é conversão. Porque a conversão, ela traz uma mudança. É o nascer de novo. É aquele que roubava, não rouba mais. É o que adulterava, não adultera mais. É o que vivia na prostituição, não se prostitui mais. É o que vivia na droga, não volta mais para as drogas. É mudança. Os escatologistas dizem que o processo de degradação lá em Sardes foi tão sutil que eles nem observaram. Há vários cristãos que começam a mergulhar num declínio e nem percebem. Começam a afundar e nem percebem. Estão dentro das igrejas, descendo para o inferno e nem percebem. Se a palavra de Deus não mexe mais com você, acorde. Porque algo está errado. Porque os dias de hoje é tempo de ler a palavra de Deus. É tempo de voltarmos para Deus inteiramente. Eu volto a bater na mesma tecla. O que um crente quer assistindo novela de televisão? O que um crente quer assistindo Big Brother Brasil? O que um crente quer assistindo esses programas permissivos? Repense o seu cristianismo. Que Deus você está servindo? Será que Jesus senta com você ali, do seu lado, para assistir esses programas? Faça esse questionamento. Senhor, tu senta aqui comigo para ver tudo isso aí? Tu sentas aqui comigo de frente para essa tela de computador, para entrar nesse bate-papo promíscuo, para entrar nesse site promíscuo? Tu sentas aqui comigo, Senhor? E aí você vai ver, vai ouvir, vai sentir a resposta de Deus. Será que nosso cristianismo está surtindo efeito em nossa sociedade? Será que nós estamos contaminando a sociedade ou a sociedade está contaminando a igreja? Porque se o cristianismo nosso estivesse influenciando a sociedade, a história era outra. Porque haveria conversões em massa. Mas pelo contrário, o mundo está adentrando dentro da igreja. O pecado está dentro da igreja. É como aconteceu em Sardes. A degradação foi tão sutil que nem perceberam. A degradação na igreja foi tão sutil que ninguém percebe mais. Ninguém vasculha mais as escrituras. Ninguém faz uma autoanálise para saber se aquele pecado está levando para o inferno ou não. Porque o evangelho hoje é o evangelho light, leve. Não podemos ferir a ninguém, porque senão ele sai e não dá mais o dízimo. É o evangelho de hoje. Mas Deus está levantando profetas neste país. Deus está levantando atalaias, homens e mulheres de oração, para bater contra todo este evangelho. Porque o tempo é de arrependimento, o tempo é de buscar a palavra de Deus, o tempo é de nos voltarmos para Deus. Aleluia. Não dá mais para brincar, não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você vai querer que toda a cidade morra, com assassinatos, bombas explodindo. Acorde, igreja. O Senhor está levantando neste país 7.000 que não se dobraram a Baal. Homens e mulheres que não baixaram a cabeça, que não deixaram de orar, que não deixaram de clamar, porque estes sabem o mover que Deus vai fazer. Aleluia! Deus vai fazer um grande mover, quer você queira ou não. Por isso acorde. Quem você pensa que é? Deus está conclamando esta nação para fazer um grande avivamento. Desperte, ore na madrugada. Um filósofo alemão
Escute aqui o que esse filósofo disse, eu não vou nem citar o nome dele. Quem quiser pesquisa. Ele disse o seguinte, ele era ateu, que se Jesus aparecesse hoje na Terra, o próprio Jesus diria. Então esse filósofo alemão disse o seguinte, se Jesus voltasse hoje na Terra, Jesus diria, cristãos do mundo inteiro, sabeis que eu não sou cristão. Olha a profundidade disso aqui para os nossos dias. Este filósofo alemão disse, se Jesus voltasse à Terra de novo, ele diria, cristãos do mundo inteiro, sabeis que eu não sou cristão. Você entendeu a profundidade disso aí? Eu vou complementar com outra coisa aqui, que missionários estavam na Índia e acharam que se evangelizasse Gandhi, que tinha uma grande influência no mundo hindu lá, no mundo indígena, se ele aceitasse a Jesus, tudo modificaria. E eles chegaram para Gandhi para pregar a palavra. Sabe o que foi que Gandhi disse? Eu creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. Eu vou repetir para você. Gandhi disse, eu creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. É o retrato de hoje. Muitos estão proferindo o nome de Jesus, mas só de boca, porque o cristianismo é totalmente diferente. Porque tem pessoas que se dizem que são cristãs e oram para igrejas fechar. Que tipo de cristão é esse? Será que você acha que vai para o céu? Será que essa igreja, os membros acham que vão participar do arrebatamento? Como é que você ora para Deus fechar a sua própria obra? Com os demônios reinando, a pessoa vai se preocupar para Deus fechar a obra dele. Converta-se, porque você está longe de ser convertido. Será que o nosso relacionamento com os irmãos é aceitável ou inaceitável diante de Deus? Porque o Evangelho não é só quebrar as barreiras do pecado que separam o homem de Deus, mas também quebrar as barreiras que separam o homem do semelhante, o homem do homem. De que adianta você dizer que é servo de Deus e ser intrigado com seu irmão? De que adianta você orar tanto e não falar com seu vizinho? De que adianta você viver falando em línguas e falar mal do irmão, falar mal do pastor? Acorde! Você acha que Deus não vai trazer juízo para a sua vida? Que tipo de servo de Deus é você? É por isso que um pensador francês, já morreu, Jean-Paul Sartre disse, o outro é o inferno. As pessoas olham para o outro, só apontam um defeito do outro, diz o outro é que é o inferno. E esquecem, olham para o algueiro do outro e esquecem a trave que está no próprio olho. Porque esse tem sido o cristianismo. Vivemos apontando os defeitos do outro e não olhamos para os nossos próprios defeitos. O exército de Deus tem sido considerado um dos exércitos mais sem alma, sem piedade. Porque na guerra, quando um soldado é ferido, os outros fazem de tudo para tirá-lo daquele meio, resgatá-lo e ajudá-lo. O exército de Deus age diferente. Quando alguém no seio da igreja peca, quando alguém cai, todos viram as costas. Ninguém auxilia, ninguém ora por aquele, ninguém chama. Viram as costas e acabam de matar. Por que tem tantos servos de Deus que estão fora da igreja? Porque os próprios irmãos mataram. Mas a palavra de Deus diz, ai daqueles que se virem de pedra de tropeço. É tempo de amarmos uns aos outros. É tempo de amarmos o que está caído ali dentro da igreja. É tempo de encontrarmos as dracmas que estão perdidas dentro da igreja. Você que é líder, aprenda a amar sua ovelha. Não acabe de matar. O cajado é para o lobo, não é para a ovelha. Mas o que acontece hoje é que o cajado é só para as ovelhas. Olhe para Jesus. Havia 100 ovelhas. Uma se desgarrou, ficaram 99. Jesus abandonou a ovelha e prosseguiu com as 99? Não. Ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Parece que isso é ficção hoje, porque uma ovelha sai e ninguém liga. Nem os irmãos da igreja, nem o pastor. O outro é o inferno. Morra. Aprenda a amar. Você que é servo de Deus, quando um irmão sai da igreja, vá lá, visite-o.
Diga: meu irmão, nós te amamos, você caiu, mas nós estamos aqui para te ajudar, vamos orar por você, vamos fazer um jejum por você. Mas quem faz isso hoje? Quem jejua por ninguém? Se nem jejuam, onde estão mais? O tempo é de buscarmos esse amor dentro da igreja, porque o amor esfriou, o amor morreu. É cada um por si, Deus por todos. Esse não é o evangelho que Jesus deixou aqui na terra. Mas Deus vai mudar essa situação. Deus vai fazer o seu mover, porque Deus está trabalhando nos corações, e pessoas estão começando a serem contaminadas com o Espírito Santo de Deus, para verem que Deus é maior na terra. Aleluia! O nosso socorro vem do alto. O Senhor é a nossa bandeira, é o nosso refúgio, é a nossa rocha. Ele vai fazer valer a sua palavra, porque o arrebatamento acontecerá, e Jesus vem buscar uma igreja sã, uma igreja que está adornada com as suas vestes limpas, uma igreja que está saltitante, esperando o encontro com o noivo. Contamine-se com essa alegria do Senhor, porque grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida. Abraão, quando Abraão, certo momento, ele quis fazer um pacto com Deus, isso lá em Gênesis 15, versículo 1 ao 11, Deus disse para Abraão: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho, e trouxe de todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. O que esta palavra quer dizer para nós? Estamos falando tanto de irmandade, tanto de um ajudar o outro, porque enquanto a nossa oferta, enquanto a nossa vida, enquanto o nosso cristianismo, enquanto a nossa cristandade, enquanto a nossa irmandade não tiver cara a cara diante de Deus, não tem valor para Deus. Tem que estar cara a cara com Deus, de frente para Deus. Os nossos relacionamentos têm que estar de frente para Deus. Deus tem que estar governando tudo em nossas vidas. Se não somos verdadeiros com Deus, nada vale. Precisamos encarar o nosso próximo como nosso irmão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Temos que nos preocupar com o semelhante. Temos que olhar o semelhante e ver a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Precisamos ter sensibilidade, sentir a dor do outro, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas o evangelho hoje é diferente. Um irmão recebe a bênção e o outro fica com raiva. O outro já fica com inveja. A bênção vem para todos. Quando seu irmão receber uma bênção, se alegre, porque a próxima será sua. A próxima será sua. Ore pelos outros. Não seja egoísta. Ore pela sua cidade. Ore pelo seu bairro. Se essa verdade não acontece, se o meu relacionamento com Deus não acontece nessa realidade, não será aceito diante de Deus. No versículo 2 está dito: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Nosso culto congregacional é aceitável ou não diante de Deus? Vamos voltar um pouquinho aqui para Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Como é que você participa da Santa Ceia com mágoa no coração, sem falar com teu irmão, sem falar com teu parente? Como é que você tem a ousadia de participar de uma Santa Ceia em pecado? Se o teu relacionamento, se o teu compromisso não está reto diante de Deus, não está cara a cara diante de Deus, não será aceitável. Nosso culto é racional. Aquilo que Paulo diz sobre o culto racional na língua grega significa letreio, um culto inteligente, um culto com inteligência. Eu preciso saber o que estou fazendo em um culto. Por exemplo,
Sabemos a razão por que estamos levantando as mãos aos céus, ou é só porque os outros levantaram? Porque essa expressão, mãos levantadas ao céu, significa adoração. Estamos realmente adorando ou levantando as mãos porque os outros levantaram. Quando bate palmas é alegria. Quando levanta as mãos é adoração. Sabemos ou não a razão do nosso louvor a Deus? Sabemos ou não a razão da nossa adoração a Deus? Um louvor, uma adoração, ele mexe com o nosso ser. Ele mexe com o espiritual. Através de um louvor, Deus pode trazer cura. Porque o louvor é o de melhor agradável a Deus. No céu há louvor constantemente. Lúcifer era o líder da adoração. Ele mexia com o louvor no céu. Mas ele quis ser mais e caiu. Uma adoração pode trazer muitos benefícios espirituais. Você que está ouvindo esta palavra hoje na igreja de Sardes, será que o nosso cristianismo tem sido de retidão perante a Deus? Como está o nosso relacionamento com o semelhante, com Deus e com o semelhante? Será que nós estamos vivos só de nome ou estamos mortos? Analise a si mesmo, porque a igreja de Sardes, muitos achavam que estavam vivos, e Deus disse: vocês estão mortos, porque vocês não sabem me cultuar, vocês estão fazendo o que é desagradável a Deus. O tempo é de meditarmos na palavra do Senhor, o tempo é de buscarmos realmente a face do Senhor, o tempo é de estarmos frente a frente com Deus, sem medo, sem pecados, sem influência maligna nas nossas vidas. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, reconcilie-se hoje. Busque a Deus. Ainda há tempo, enquanto você está vivo. Ainda há tempo, porque depois que você morrer, se for sem Jesus, não há mais tempo. Se você morrer intrigado com alguém, com o coração magoado, cheio de ranço, cheio de raposinhas, não haverá mais segunda chance. Arrependa-se, busque ao Senhor, o tempo é hoje. E você que está pela primeira vez ouvindo e vendo este vídeo, se você quiser aceitar Jesus como Salvador, nós temos um vídeo e você vai repetir a oração da salvação. Confesse o nome do Senhor, você vai ver a mudança que vai trazer para a sua vida. Você não vai viver um mar de rosas, isso eu garanto. Porque a palavra do Senhor diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos estar lutando até o dia do arrebatamento. Com um detalhe: não vamos perder nenhuma batalha. Porque quem está à nossa frente é general de guerra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca vai perder e nunca vai deixar você perder uma batalha. Entregue a sua vida ao Senhor. Até hoje você não conseguiu nada, está afundado. Rasgue seu coração para Deus. Esqueça os seus pecados. Deus vai apagar tudo. Vai te dar uma vida nova. Você vai começar do zero. Mas com Deus. E aí vai fazer a diferença. Repita agora esta oração. Ouça este vídeo à parte. E que Deus te abençoe poderosamente. Procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra do Senhor. Que pregue contra o pecado e a favor da santidade. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que acabou de ouvir esta pregação e sente no seu coração que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, ajoelhe-se agora, feche seus olhos e repita a seguinte oração. Mas isso, se você sentir verdadeiramente no seu coração que precisa ser salvo, porque a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a sua boca. Repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, sou um pobre pecador, preciso da tua misericórdia, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a ti, Senhor.
vem reger a minha vida de agora por diante, porque eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Fica comigo desde agora até o dia do arrebatamento. Me dá a tua fortaleza, Senhor, para que eu não caia, para que eu não peques mais. Me ajuda a me libertar-me a cada dia de tudo isto que eu tenho passado, de tudo isto que eu tenho sofrido. Senhor Jesus, eis-me aqui, pela tua misericórdia, salva a minha alma, porque eu estou te entregando agora a minha vida e te declaro como meu Senhor e meu Salvador, desde agora e para todo sempre. Desde já você considere-se um servo de Deus, porque você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora eu vou orar por você que está aí do outro lado. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus, obrigado por esta vida que acabou de confessar o teu nome como Salvador dela. Senhor, guarda esta vida, livra de todo mal, apaga o nome dela do livro da culpa e escreve no livro da vida. Vem quebrar toda a maldição hereditária da primeira, segunda, terceira e quarta geração e que ela possa ser um exemplo de verdadeiro servo teu nesta terra, Senhor. Abençoa poderosamente que ele venha, que ela venha ser um canal no meio da sua família e que por meio desta coluna que tu agora estás levantando, toda a sua família possa ser alcançada pela tua palavra. Você agora considere-se verdadeiramente um servo de Deus e escreva para nós, guelymacaulay@gmail.com, guelymacaulay@gmail.com, e nos dê o seu testemunho de que Deus te alcançou pela ministração que estamos fazendo das 7 igrejas do Apocalipse. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a salvação, pregue contra o pecado, e não vá para uma igreja que só pregue prosperidade. Não. Procure uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, que pregue a salvação, pregue contra o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e entre em contato conosco. Deus te abençoe.